Você está ouvindo o Ei-Gestor, conteúdo para uma gestão em saúde acessível e descomplicada. Ei, gestor, tudo bem com você? Eu sou Cláudia Araripe e esse é o podcast que vai descomplicar o assunto gestão em saúde. Olá, eu sou Adman Câmara e toda semana iremos conversar sobre temas relevantes em saúde, liderança e dilemas do gestor. E o assunto de hoje é: protocolos não se auto-implementam. Nós não estamos brincando e isso não é uma pegadinha, tá? É isso mesmo que você ouviu, gestor. Protocolos não se auto-implementam. Esse é o assunto, né? É aquele tipo de coisa que racionalmente todos sabemos. Mas na vida real, atire a primeira pedra se você nunca viu protocolos divulgados no WhatsApp, intranet e pastas pelas unidades. Você pode até me perguntar: e desde quando isso é um problema? O problema está em acreditar que apenas essa divulgação ou disponibilização vai fazer com que o teu protocolo seja realmente implementado. E elaborar o protocolo, geralmente, é a parte mais simples. Afinal, o conhecimento está disseminado de maneira mais acessível. Agora, será que o que existe na internet está coerente para a sua realidade? Não estamos falando de guidelines, pesquisa clínica, marcadores e etc. Estamos falando da realidade do processo de trabalho, dos atores envolvidos, das necessidades de ajustes em processos existentes, padronização e muito mais. Ah, gestor, e você sabe onde a gente consegue verificar a existência do protocolo? Aquela evidência que ele de fato existe? Se a gente estiver falando de um protocolo clínico, a resposta correta é no prontuário. Isso mesmo que você ouviu. Mas, na verdade, se a gente estiver falando de qualquer rotina, protocolo, fluxograma, a resposta correta é nos registros em geral. Por exemplo, uma situação que infelizmente é comum nas instituições de saúde é o acidente com material pérfuro-cortante. Se o teu profissional sofre um acidente com material pérfuro-cortante e ele fica perdido, não sabe aonde procurar, registra num livro de ocorrência, procura uma pessoa que registra também, mas nada de fato foi feito, eu sinto te dizer, mas o teu protocolo, fluxograma, rotina, orientação, o que quer que seja, não está de fato implementado. É verdade. E um outro exemplo, Cláudia, é se o hospital, por exemplo, afirma que tem um protocolo para sepse, mas há uma demora na prescrição do antibiótico, ou a farmácia, por algum motivo, há algum impedimento na dispensação da medicação, ou a equipe de enfermagem se recusa a aprazar ou administrar de forma imediata porque o horário não é o padronizado. Se qualquer uma dessas situações acontecem, a hora ouro da administração da medicação vai embora. E o protocolo, ele de fato não existe. É isso mesmo. E assim, Adma, falar sobre isso faz muito sentido, né? Afinal, para que serve o protocolo? Ter um documento escrito com referências renomadas, mas ele não está sendo utilizado na vida real, ou pior, ser apenas decorado para os casos de auditoria, traz prejuízo à equipe, ao paciente e à instituição. Um protocolo bem instituído colabora para a segurança da tomada de decisão, para a provisão de recursos, sem contar na gestão assistencial, que é o foco principal. Uma outra coisa importante também para a gente lembrar é sobre a fonte de pesquisa. Muitas vezes os protocolos são copiados e colados da internet, mas também são elaborados por quem não participa do processo de fato. Com isso, a tendência é que não seja aceito
ou que ainda apresentem diversos entraves para sua execução. Então, os protocolos, eles precisam ser baseados na literatura, mas adequados à realidade da instituição. Mas e então, gestor, o que falamos até aqui fez sentido para você? Que tal parar um minutinho agora e pensar na sua área de gestão? Você pode, por exemplo, nos falar assim, tá? Eu sou da área financeira e isso é mais uma questão da área técnica assistencial. E a resposta que eu vou te dar é que, infelizmente, esse é um engano e nós podemos argumentar o porquê. Número 1 é aquilo que a gente fala sempre, né? Seja um hospital, uma clínica, uma organização, a tua empresa, ela é um organismo vivo, então está tudo interligado. Número 2, você pode, né, se você for um gestor, realmente da área financeira, ter uma redução drástica de custos quando protocolos estão bem implementados. E principalmente também quando há uma avaliação contínua para essa melhoria. Quando a gente fala, né, em protocolo e implementação, vale ressaltar que isso vale para todas as rotinas. Tudo que se constitui na relação entre setores, entre processos de trabalho, entre pessoas, enfim, tudo o que no final vai gerar resultado. E então, gestor, você compra essa ideia? Se sim, continue ligado que no programa de hoje vamos discutir um pouquinho sobre estratégias inteligentes de implementação de processos, protocolos e suas repercussões para o resultado da empresa. Falando em resultado, temos aqui um dado relevante sobre a implementação de protocolos de segurança do paciente. A gente pesquisou, né, sobre as dificuldades de implementar esse protocolo e o que encontramos, gente? Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Uma dificuldade importante é a falha no apoio da alta gestão. Essa falha, ela envolve desde a política interna até as soluções concretas. E os fatores relacionados a essa falha acabam sendo o quê, gente? A prioridade da gestão, a disposição da estrutura organizacional e a cultura. Adma, viu? Ouvintes, vou precisar aqui fazer uma pequena pausa para perguntar uma coisa super importante, tá? O que vocês acham de trazermos um episódio sobre cultura de segurança? No nosso Instagram, @eugestordasaúde, está disponível uma pesquisa sobre o perfil do gestor. Clica lá e diz pra gente se esse assunto te interessa. E aí, voltando ao tema de hoje, uma outra dificuldade apontada para a implantação dos protocolos é a falta ou ineficiência dos treinamentos. Acredita, Adma? Ai, Cláudia, você começou a falar sobre a cultura de segurança e já me deu aquela vontade de explorar mais esse assunto. Mas vamos aguardar um episódio exclusivo para falarmos sobre cultura de segurança, vale a pena. E voltando aqui, né, em relação à falta do treinamento, essa falta de treinamento e orientações a todos os profissionais envolvidos na implementação de um determinado protocolo. E quando eu falo em treinamento, eu me refiro à apresentação do protocolo para a equipe, de forma que todos reconheçam seu papel para a efetivação do mesmo. Mas o que fará a diferença é o acompanhamento diário assistencial, identificando e notificando as falhas no processo, registrando os indicadores de saúde. É impossível melhorar os indicadores, reduzir os índices de infecção, se não há envolvimento de todos. Lembram que lá no último episódio falamos da comunicação como uma ferramenta-chave para todos os entraves? Pois é. A comunicação assertiva é uma das metas internacionais de segurança do paciente e qualquer protocolo só é implementado se esta for efetiva.
Enfim, pessoal, você que está aí nos ouvindo, quer saber sobre como simplificar essa questão? Eu acredito que sim, né? Trouxemos aqui uma estratégia simples para você, gestor, ter facilidade de enxergar sistemicamente a questão e conseguir direcionar sua equipe para a implementação de protocolos. Adma, o que é que você acha da gente fazer aí um bate-volta? Acho ótimo. Vamos formar aqui uma trilha, certo? Uma espécie de caminho que você pode seguir. Pessoal, falando aqui sobre as possibilidades, não se trata de nada fechado ou amarrado. Em algumas situações, as etapas podem se sobrepor ou ainda serem simplificadas. Tudo depende do contexto e da cultura da empresa, ok? Isso mesmo, só lembrando, tá, pessoal, que a única coisa que precisa estar fechada é o objetivo final. Esse não pode ser modificado, não pode haver jeitinho e nem exceções. O que for não conforme já precisa ficar claro para todos. Afinal, a gente está falando em segurança. Continua aí, Adma. Vamos lá, então. Como já falamos, é um modelo de estratégia de implementação simplificado. Algo que nos direciona ao caminho a ser percorrido, como um checklist de etapas, não é isso, Cláudia? Isso mesmo, não existe uma receita de bolo. E o que vamos apresentar pode ser usado para implementação desde um fluxograma simples até um protocolo mais complexo, tá, gente? A diferença vai estar na visão sistêmica do que se pretende implementar e que vai determinar o quão complexo pode ser cada fase de implementação. E assim, aproveitando o momento, antes da gente falar nas fases propriamente ditas, né, é preciso determinar claramente o que se quer implementar e por que isso é importante. Analisar a relevância para a instituição, benefícios, prazos, enfim, ter uma visão macro desse projeto. Gente, a Cláudia falou aí em visão sistêmica. Lembrando aqui que esse é o assunto do nosso quadro A Prova do Líder de hoje, viu? Fiquem ligados. Verdade, continuem ligados. E dando continuidade à nossa proposta, vamos pensar a implementação como um projeto? Para ter em mente que é necessário planejar as fases de execução. E a primeira fase é a fase do diagnóstico atual. Mesmo que a empresa já tenha decidido pela implantação, é necessário o diagnóstico, que inclui desde os dados relativos à rotina atual, a visita ao Gemba e a auditoria clínica. E o Gemba, pessoal, é uma palavra de origem japonesa que significa verdadeiro lugar. E dentro desse cenário empresarial, pode ser definida como o local onde as coisas realmente acontecem, né? Isso mesmo. E ao Gemba, gente, tem que ser prazeroso, tá? Quanto mais for, mais fiel é o teu diagnóstico. Ir ao Gemba significa visitar o local onde as coisas acontecem e também conversar com as pessoas, perguntar sobre a rotina. Afinal, né, lembra que são essas pessoas que farão o protocolo acontecer. Adma também falou sobre uma estratégia maravilhosa que é a auditoria clínica. E nós até podemos também depois fazer um episódio sobre ela. Mas hoje, o que a gente pode dizer que é muito importante verificar documentalmente como as coisas acontecem de verdade. Por exemplo, se você quer implementar um protocolo clínico, é importante saber quanto tempo o resultado de um exame estará disponível. Inclusive, a incorporação dessa prática, tá, gente, da auditoria clínica, ela vai te dar subsídios para a elaboração de feedbacks, pois ela é capaz de demonstrar o gap real entre a prática existente e a prática desejada. E é uma etapa muito rica e super importante quando bem feita, né? Quando ela é bem feita, já garante um avançar mais assertivo. Uma etapa que pode ser sobreposta ou não ao diagnóstico é a etapa da sensibilização. A depender da complexidade do que esteja planejado, pode ser algo simples ou algo que requeira planejamento, como, por exemplo, a realização de eventos, cursos, visitas,
Enfim, nessa etapa é preciso ter atenção ao número de pessoas que precisam ser impactadas pela estratégia e seguir direcionando as atividades de acordo com as escalas de trabalho, orçamento, o orçamento disponível e estratégias escolhidas. Adma, nessa hora, né, é importante lembrar os nossos gestores que esse momento também é importante para que os líderes informais, né, sejam identificados e trazidos para a equipe de implementação. Essas pessoas, elas vão ser multiplicadores. E, assim, se o que a gente está tratando, né, para implementar for algo mais complexo, vale até mesmo identificar o perfil de toda a equipe, saber quem são os multiplicadores e os detratores, pois começar com os multiplicadores vai fazer toda a diferença. E essa fase de sensibilização acaba perpassando por todo o projeto, né? Isso mesmo, a gente separa apenas por uma questão didática para que seja dado a ela o valor que ela merece. Bacana. E a fase 3, pessoal, é a fase da construção. Você pode até perguntar, mas não já deve estar pronto? Sim, muitas vezes já encontramos vários protocolos disponíveis na internet, mas não quer dizer que devamos simplesmente copiar e colar. É importante verificar as evidências, as recomendações científicas. Nessa fase, é comum ocorrer as adaptações. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso, Cláudia? Sem dúvida. As adaptações, elas são bem-vindas, tá? Mas quando tem o intuito de facilitar a implementação. Só devem ser feitas se for algo para agregar valor. Nessa hora, tá, gente? É importante perguntar qual é o benefício dessa adaptação e em que ela pode interferir no resultado final, ok? E quando já estamos com tudo elaborado, agora é a hora da implementação. E o sucesso dessa fase vai depender da comunicação assertiva, da determinação de datas, treinamentos e acompanhamento. E é nessa fase que se mensura os indicadores de adesão. A adesão, viu, gente? Indicadores de resultado são importantes, mas se você quer mudar uma prática, os indicadores de adesão são essenciais. E é possível mensurá-los acompanhando registros através de checklists de procedimentos ou observação estruturada. É isso aí. E você, gestor? Será que você consegue fazer tudo isso sozinho? Essa pergunta ela pode até parecer desnecessária, né? Mas estamos falando em simplificar as coisas e gerar resultados. Então, né, vamos lá. É importante falar, né, que existem vários níveis de gestão e quanto mais alto o nível gerencial, mais distante das atividades de execução. Que é óbvio, né? Assim, é claro, a alta gestão ela fica muito mais focada na visão estratégica. Assim como, quanto mais próximo o nível gerencial, mais ações executivas precisam ser realizadas ou acompanhadas pela liderança. E isso, gente, não exime a alta gestão de participar dos processos. Simplificando, a alta gestão precisa saber e comprar a ideia, apoiar a causa, saber que existem fases e ter à disposição dela resultados para o avançar desse projeto. Para os gerentes e coordenações, a gente vai falar aqui uma dica de ouro, tá? Que é estratificar as reuniões de acompanhamento de acordo com as fases do projeto. Assim, é possível acompanhar o que foi planejado, o que está sendo executado e quais os resultados até o momento. Podemos dizer que o protocolo está implantado quando é possível apresentar um indicador sobre ele. Então, a última reunião do projeto seria para a apresentação da auditoria pré e pós-implantação. E também para a determinação de indicadores, né, que vão mensurar se a mudança está sendo sustentada. Porque isso vai ser o mais importante. Então, trabalhando com uma visão de projeto, é como se uma fase tivesse finalizada. E a sustentabilidade, né, se essa mudança está sendo sustentada, fica aí para um assunto para os próximos episódios. Excelente!
E gestores, se o que você quiser implantar tiver valor sistêmico, fique atento aos macroprocessos da sua instituição, pois o protocolo deve estar presente, por exemplo, na acolhida de novos residentes e colaboradores, constar como um treinamento obrigatório anual. Conhecer a instituição, ter objetivos claros, diagnósticos assertivos, desenvolver um trabalho colaborativo e gerar engajamento. Esses são os pontos-chave do assunto de hoje. E os resultados virão como consequência e precisam ser medidos e comemorados. O feedback positivo, ele motiva a equipe. E esse foi o assunto do dia. Para você, gestor, que está acompanhando nosso programa, continua ligado que daqui a pouco começa a prova do líder e logo após tem Dilemas da Gestão. 2 quadros super bacanas feitos especialmente para você. É só o tempo do comercial, a gente volta já. O quanto você tem investido em seu desenvolvimento? Desenvolver as competências certas é fundamental. A Unifametro ampliou seu portfólio de cursos de curta duração e MBAs com conteúdo especialmente formulado para líderes da saúde. Se você quer esse líder, entre em contato. Acesse unifametro.edu.br ou visite o nosso perfil no Instagram, @eugestordasaúde. Inscrições abertas para o MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Esse lugar é seu. Aproveite! Você sabia que aprendemos 70% mais quando debatemos sobre um assunto? Que esse percentual cai drasticamente para 20% quando o conteúdo é apenas transmitido diretamente a nós? Aprender e colocar em prática tem que fazer sentido. Convidamos você a conhecer nossos jogos colaborativos e ferramentas de auto-coach para trabalhar liderança, comunicação e segurança do paciente. Quer saber mais? Segue nossas redes sociais, @eugestordasaúde e fica por dentro de estratégias criativas, inteligentes e eficazes para desenvolver você e sua equipe. Chegou o momento, a prova do líder. Às vezes, a liderança é quase uma prova de resistência. Mas você não está sozinho. Está pronto para ouvir nossas dicas, reflexões e partilhas? A prova do líder de hoje é sobre visão sistêmica. Uma competência especial e extremamente necessária. Antes, da gente desenvolver uma visão sistêmica, precisamos aprender primeiro a pensar sistemicamente. E como se faz isso? Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para você entender o contexto da coisa. No século XVII, quando ocorreu a Revolução Científica e ficou estabelecido um modelo de pensamento mecanicista, nesse modelo, a visão das partes era mais importante que a visão do todo. Fazendo aqui uma comparação, é como se apertar o parafuso fosse mais importante que enxergar o produto final. Quando a gente fala em gestão em saúde, fica mais evidente que essa visão mecanicista, fragmentada, não está alinhada às necessidades das pessoas. Em contraposição a esse pensamento, surgiu o conceito de pensamento sistêmico. Como sempre falamos aqui, é como ter em mente que a empresa é um corpo, um organismo vivo, e que para estar saudável, todos os sistemas, órgãos e células precisam estar em harmonia. Poderíamos aqui falar por horas sobre esse assunto. Afinal, é possível abordá-lo sobre diversos pontos de vista. No entanto, como a gente está aqui falando para líderes, vamos estar focando nas dicas para o desenvolvimento dessa habilidade.
E é isso mesmo que você ouviu. O pensamento ou visão sistêmica é uma habilidade, o que significa que você pode desenvolver ou melhorar a partir de um treinamento, é claro, né? Mas, como todo treinamento, o primeiro passo é querer treinar. E assim, gente, partindo desse ponto de vista, né, nós elaboramos aqui 2 perguntinhas e a gente vai convidar você, líder, a pensar sobre as possíveis respostas, tá certo? Afinal, não adianta pular para as dicas se você não perceber o que você de fato vai ganhar com isso. Então vamos lá. Pense em uma situação na qual você está inserido e que te traga à memória a lembrança de um projeto, ação ou decisão que foi colocada em prática, mas que gerou problemas relacionados a pelo menos uma dessas coisas, tá? Recursos, e aí estou falando recursos de forma em geral, conflitos, treinamento, estrutura física, insumos ou comunicação. Lembrou? E então, você seria capaz de enumerar os prejuízos dessa situação para a empresa, para os gestores, para a equipe e para os clientes? Segunda pergunta: quanto tempo e esforço foram despendidos para resolver essa situação? Vamos pensar? E aí, 5 segundos. Pensou? Vale a pena ouvir atentamente nossas dicas e dar um passo adiante na sua liderança? Vale muito, né? Tenho certeza que sim. Acredito que em sua resposta você deve ter percebido que o líder com visão sistêmica consegue coordenar melhor os projetos, reduzir os riscos e ter uma maior assertividade. Para desenvolver essa competência tão valiosa, separamos para você 5 dicas. E a primeira delas é: enxergue o todo, depois foque no detalhe. Isso quer dizer que, se vai implementar um projeto, enxergue o resultado esperado, os atores envolvidos, os custos, as rotinas existentes e o que pode, de alguma maneira, atrapalhar seus planos. Converse com os interessados e não aceite de cara, viu? Tô falando aqui de cara, sugestões que mudem a rotina ou condições de quem não está presente. Isso, gente, é sabedoria para ouvir e não agir no impulso. O conflito depois pode te dar muito mais trabalho para resolver. Dica número 2: desenvolva a sua capacidade analítica. Mesmo em situações de estresse, aprenda a perguntar. Pergunte sobre fatos e dados. Analise a conjuntura dos mesmos, comparando-os à visão da empresa. Um exemplo comum, né, assim, do nosso cotidiano. Sabe aqueles momentos em que alguém chega com um problema gigante para você? Nesse momento, não se desequilibre. Preste atenção no que a pessoa está dizendo e pergunte a ela pelos dados, pelos fatos. Entenda o contexto. Normalmente, gente, isso já é suficiente para acalmar essa pessoa. Também é uma forma de ver as coisas pelo tamanho que elas têm de verdade. Dica número 3: desenvolva sua inteligência emocional. Perceba o quanto isso influencia no seu cotidiano, nas suas reações, na percepção dos resultados. Enfim, ser inteligente emocionalmente é avançar o caminho de autocontrole das reações de maneira consciente. Dica número 4: compartilhe desafios e ouça pontos de vista diferentes. Nessa dica, é importante ressaltar o treinamento do ouvir, tá? Ouça de maneira atenta e, ao mesmo tempo, controle o fluxo da conversa para não correr o risco de perder o objetivo desse momento que é tão valioso. Nossa última dica: pratique a empatia. Quando você consegue enxergar as coisas de uma forma compartilhada, se torna mais simples tomar decisões que gerem o mínimo conflito possível e tenham uma maior assertividade. É isso aí. A visão sistêmica é uma competência fundamental e é muito importante que as empresas percebam isso e trabalhem para implementar esse conceito em sua cultura.
ter dados atualizados e percorrer o caminho em ciclo, tal qual ocorre no nosso corpo, é um grande desafio, pois envolve investimento, treinamento e implementação de rotinas. Se a sua empresa ainda não se encontra nesse nível de maturidade, não se preocupe. Em qualquer circunstância, é possível trabalhar com visão sistêmica. Pergunte certo, ouça com atenção e tenha empatia. Espero que essas dicas possam contribuir um pouquinho que seja com a sua carreira, com os seus resultados e principalmente com a sua vida. Toda semana estaremos trazendo desafios diferentes para a liderança e dicas super especiais para lidar com eles. Fica ligado, favorita a gente, nos acompanha pelas redes sociais e compartilha esse episódio. Ajuda a gente a alcançar o nosso propósito, ok? Agora, o tão esperado quadro Dilemas da Gestão. Chegou a hora daquele papo direto com você, gestor. E o dilema de hoje foi enviado pelo nosso Telegram. O gestor ou gestora não se identificou, mas enviou um dilema super pertinente à temática de hoje. Vamos lá? Gerencio o bloco cirúrgico de um hospital universitário. Precisamos iniciar a implantação do protocolo de cirurgia segura. Pensamos em começar por uma especialidade. Essa seria uma boa opção ou devemos começar com todos de uma vez? E aí, Cláudia? Oi, gestor. Primeiro, obrigada por participar, por enviar o seu dilema para nós. Gerenciar um bloco cirúrgico é muito complexo, né? Pois perpassa pelo desafio de lidar com processos de trabalho diferentes, categorias profissionais diferentes e mesmo aqueles profissionais da mesma categoria possuem formação diferente e, por consequência, uma visão diferente dos cenários. Todavia, o que pode ser complexo também pode ser uma oportunidade, né? Nosso líder, ele não se referiu em sua fala às condições de elaboração do protocolo. A gente não tem informação sobre infraestrutura da instituição, né? Cobertura de escalas e processos existentes. E quando eu falo em processos existentes, eu estou me referindo àqueles que estão em pleno funcionamento. Lembram que já falamos sobre as etapas, né, da implantação do protocolo? Pois essa seria a etapa diagnóstico. Se, por exemplo, a instituição referida já possuir em sua rotina uma visita pré-operatória estruturada, com certeza a implantação do protocolo já tem muito mais facilidade de acontecer. Mas, como a gente não tem essas informações, a gente vai partir do princípio que a instituição já está com tudo pronto e precisa apenas definir como vai ser feita a implantação. Se vai começar por uma equipe piloto ou se utilizará da estratégia de determinar um corte temporal, ou seja, uma data em que o protocolo começa a valer e aí vale para todos. A gente pesquisou e existem artigos e vídeos que compartilham essas experiências, né? Principalmente relacionado ao protocolo de cirurgia segura. E o que a gente viu, o que a gente encontrou é que é mais resolutivo implantar tudo de uma vez. Vamos pensar aqui por quê? O protocolo, ele é interdisciplinar. Então, já pensou no desafio da equipe de enfermagem ou de anestesiologistas para seguir as etapas da lista de verificação apenas com determinada especialidade? Eu acho que cria aí dúvida, confusão, né? Fica ainda mais complexo. Outra coisa, a determinação do time, gente. Ou seja, da hora certa de considerar a entrada de outra especialidade. Isso vai se tornar muito mais difícil, porque a gente não consegue prever a facilidade, o engajamento daquela equipe que foi escolhida para começar. Então, é muito mais fácil que a gente se perca no tempo. E como a palavra é descomplicar, eu sugiro a você, gestor, que realize um checklist com as etapas iniciais.
Por exemplo, você pode contar com uma visita pré-operatória? Como é que está sendo a elaboração do mapa cirúrgico? Quem participou da elaboração do protocolo? Com essas respostas em mãos, você vai passar para o momento de sensibilização. É importante que você inclua os residentes, já que você falou que trabalha num hospital universitário, Lembra também das etapas que envolvem as equipes de fora do centro cirúrgico. Todo mundo precisa participar. Apresenta o protocolo, comunica amplamente sobre a data de implantação. E uma ideia bacana é você utilizar a simulação realística nos dias que antecedem o evento de implantação, tá? E na primeira semana, faz um acompanhamento de perto, elege um líder, alguém que vai ficar responsável por acompanhar e apresentar os indicadores de adesão após a primeira semana. Com esse resultado, o próximo passo é comunicá-lo. Você vai comunicar esses indicadores de adesão, essa experiência às equipes. Vai dar feedback, comemorar os acertos e compartilhar os problemas, de modo a encontrar soluções cooperativas e que estejam alinhadas ao objetivo principal do protocolo. Afinal, daqui para frente, a meta é ampliar essa adesão, de modo que a implantação do protocolo seja uma realidade em sua instituição. E aí, esse foi o dilema de hoje. E a palavra aqui foi envolvimento. Não queira, gestor, tomar tudo para si. Envolva e compartilhe essa responsabilidade. E se você gostou dessas dicas e tem um dilema para partilhar conosco, envie sua mensagem ao e-mail podcasteigestor@gmail.com ou pelo Telegram @podcasteigestor. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram, Eu Gestor da Saúde, YouTube e todas as plataformas de áudio. No Instagram é Eu Gestor, viu? Lá, além do podcast, tem jogos, cursos e muito material bacana feito para você. Compartilhe esse episódio e ajuda a alcançar mais gestores. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Até mais, gestores!